O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Outros moradores do condomínio explicaram que um possível motivo para a mudança na forma de pagamento seria um problema na emissão dos boletos junto ao banco. Mas para a gente entender se essa situação é legal, eu converso agora com o advogado condominial Josiel Barros. Bom dia, Josiel. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Josiel, o condomínio pode fazer isso? Carla, o que a gente tem que entender é que o Código Civil, ele diz que o credor, ele define a forma, o formato a qual o devedor, ele vai realizar o pagamento, seja por meio de um boleto, seja por meio de dinheiro, seja por meio de uma transferência, por Pix, agora nós temos a modalidade do Pix. Mas, em relação a gente, como está tratando de um condomínio, essa decisão deve ser tomada por uma questão de segurança jurídica em uma assembleia. A assembleia, ela determina a vontade da maioria, através de uma assembleia. Se de fato for ali deliberado e aprovado que aqueles condôminos, eles vão, a partir daquele momento, fazer os pagamentos por meio de dinheiro em espécie, essa vai ser a modalidade que o condomínio deverá adotar. Josiel, alguns moradores reclamam da falta de segurança e da dificuldade no controle financeiro que pagar apenas em dinheiro pode trazer. O condomínio ele pode fazer alguma coisa em relação a isso para tentar tranquilizar os moradores em relação a como esse dinheiro está sendo gasto e tentar garantir que ele realmente está indo para as coisas certas? Eu corroboro que hoje, no momento em que nós vivemos, na modernidade, o pagamento através de valores em espécie, de fato, causa um certo descontrole, né, do que entra e do que sai. A sugestão que eu dou, né, para todos os ouvintes é que todo condomínio tem um conselho fiscal. O conselho fiscal ele é responsável por fazer a fiscalização das contas e dos valores que estão ali sendo tanto recebidos como pagos diariamente. Então, os conselheiros, que são três, normalmente são 3 conselheiros fiscais, eles devem se ater a toda a prestação de contas mensal e anual e exigir que o síndico faça uma vez ao ano, conforme previsto no Código Civil, uma assembleia de prestação de contas. E alguns condôminos disseram que pagaram por meio do Pix, mesmo depois dessa determinação de que fosse feito apenas em dinheiro, e outros disseram que não vão pagar enquanto não normalizar a situação. Isso pode ser considerado inadimplência? Esse que pagou com o Pix, ele pode ser penalizado de alguma forma? Como é que funciona isso? Veja, se ele comprovar que realmente realizou, apesar que, primeiramente, a gente tem que saber se isso foi uma deliberação em assembleia. Esse eu acho que é o principal. Se isso foi decidido realmente em uma assembleia. Se foi decidido em uma assembleia, deve ser de fato respeitado, porque foi uma maioria decidida. Se não foi decidido em assembleia, o que eu sugiro é que o condômino ele possa estar fazendo esse pagamento em juízo, porque em juízo ele não estará propenso a pagamento de juros, multa e demais encargos, como honorários advocatícios. E nessa situação do boleto, Josiel, tem alguma dica para os condomínios nesse caso? Afinal, tem mais de uma forma de fazer esse tipo de pagamento que não seja apenas em dinheiro de espécie, né? Que dicas o senhor traz para os condomínios nesse caso? Veja, a dica que eu dou é qualquer formato de alteração do modo onde vai ser feito o pagamento, isso deve ser levado para uma assembleia. O síndico ele não tem o poder de fazer qualquer tipo de alteração dessa magnitude de forma unilateral. Isso tem que ser levado primeiramente para uma assembleia. Segundo, se for definido de fato que isso vai ser feito pagamento por meio de valores em espécie, que o Conselho Fiscal fique atento a todas as movimentações ali decorrentes de pagamento, de recebimento. E façam também essa exigência do síndico estar fazendo essas prestações de contas em assembleia. E o terceiro os condôminos eles têm que receber, fazer o pagamento e exigir um recibo para comprovar que foi feito, de fato, esse pagamento em espécie. E aí tem uma prova de que eles estão ali adimplentes com o condomínio. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista, Josiel. Obrigado a todos da Rádio Cidade, um abraço e um bom dia a todos.
No Moída do dia de hoje, a gente conversou com o advogado condominial Josiel Barros, que tirou algumas dúvidas sobre se os condomínios podem ou não exigir que o pagamento seja feito apenas com dinheiro em espécie. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.